estamos de volta com o Se Liga na Educação. Agora falo com o 6º ano. Como vão? Tudo bem? De que nós vamos falar hoje? Bom, você sabe que eu sou a professora Rose Reis e o componente é língua portuguesa. O que vamos aprender? Bom, nós vamos hoje discutir um pouco o que é opinião e o que é fato, ok? Então, para saber o que é opinião e o que é fato, nós temos uma habilidade que a gente precisa de apropriar dela para estabelecer o conhecimento sobre isso. Reconhecer a impossibilidade de uma neutralidade absoluta no relato de fatos. O que isso quer dizer? Nós vamos aprender a ter olhar sutil para identificar se realmente tem imparcialidade no relato de fatos. Principalmente que nós lemos muitos relatos, certo? Nós temos lido muitas coisas que acontecem, como por exemplo, eu posso distribuir para vocês na sala de aula, dando a aula para vocês em loco, um recorte de uma manchete e outro recorte de outra manchete. Eu tenho aqui 2 recortes. Um está com a seguinte manchete: projeto de lei quer liberar a exploração das terras indígenas no Brasil. Então, imagine que você está com um recorte dessa manchete sem nenhuma informação além desse recorte da manchete. Outra manchete: grandes mineradoras têm solicitações para explorar terras indígenas brasileiras. São 2 fatos que vão ser discorridos em notícias, certo? Nesse caso, eu escolhi o gênero notícia de relato de fato, certo? São 2 notícias e também foram publicados em lugares diferentes, tá? Em plataformas diferentes, jornais diferentes, ok? O primeiro, aliás, o segundo, grandes mineradoras têm solicitações para explorar terras indígenas brasileiras. E o segundo que eu coloquei lá, projeto de lei quer liberar a exploração das terras indígenas no Brasil. Quando você, com a manchete, apenas o recorte e vê a imagem que vem depois da manchete, nós temos aqui então uma linha fina, que é um subtítulo, né? Alguns também falam que é o lead, tá? Às vezes o lead é mais um resumo que vem depois e pode ser no lead, mas pode ser também chamado de um subtítulo, certo? No subtítulo tem algumas informações e em seguida temos uma grande imagem. Que relação a fotografia estabelece com o título, com a manchete? Uma experiência é ter a manchete sozinha, na sua mão, como eu mostrei no primeiro quadro, certo? Grandes mineradoras têm solicitações para explorar terras indígenas brasileiras. Projeto de lei quer liberar a exploração das terras indígenas no Brasil. Essa é a primeira que nós temos lá. Se nós vemos os indígenas, o que o jornalista, o que o redator passa para nós, leitores, esta imagem com esta manchete? Existe alguma coisa que ele estabelece de subjetividade dele próprio para passar para a gente? É esse olhar que a gente precisa de começar a refletir e estabelecer a relação que tem uma coisa com a outra. O que está escrito com o que está refletido na imagem. Isso é fundamental, porque a gente percebe que ninguém vai escrever sem ele ter um pouco do que ele acredita, do que ele sente naquilo que ele vai publicar. Por mais que ele esteja colocando um fato real,
de que existe mesmo um projeto, de que esse projeto realmente ele é para autorizar a exploração das terras indígenas. E a gente pensa então, ali não está escrito autorizar, está liberar. Então, se está escrito liberar, nós então sabemos que não é liberado, tem algo que não permite, então passa a permitir. E a imagem dos índios pode mexer com o nosso sentimento, com as nossas sensações. Depende da história que cada um de nós temos com o indígena, com a questão indígena, com o assunto indígena, certo? Então, essas situações é que fazem a gente perceber que não tem ali uma neutralidade da informação com tudo que está em torno dela e tem um pouco da subjetividade daquele que produz o texto, daquele que produz o fato. Outros recursos também que nós vamos ver no corpo da notícia, um pouco. Na notícia, eu coloquei a notícia quase na íntegra para a gente ver. Petróleo, gás natural, ouro, diamante, minério de ferro. Entre as riquezas naturais do Brasil, muitas ainda encobertas pelas florestas virgens nas terras indígenas, os recursos inexplorados, pelo menos de forma legalizada, e que poderiam gerar renda e melhorar a economia. Se eu paro de ler até aqui, o que eu penso? Como que eu me posiciono? Por que o redator colocou a escrita de toda essa riqueza que existe nas florestas virgens? E logo em seguida ele fala, essa, que é o que foi escrito, essa está bem perto, essa é a justificativa do governo federal ao encaminhar no ano passado um projeto de lei que libera a exploração dos recursos nas 448 reservas demarcadas que vivem diversas etnias. As áreas representam quase 13% do território nacional. Quando eu leio só até aqui, isso pode parecer que é uma opinião do redator, mas ele coloca, esta não é uma justificativa dele, é de outra esfera, é da esfera de governo, certo? Então não foi ele que disse que isso vai gerar renda e melhorar a economia, foi a esfera de governo. Mas o redator fez as escolhas para ele colocar a ordem dos fatos ou a ordem das informações. E a ordem das informações é que vai construindo e revelando as intenções que elas foram escritas para mover, para mexer conosco e para a gente também conhecer esse redator. Que lugar que esse redator está? O que ele tem, que posição que ele pode ter em torno do assunto, por mais que ele seja isento, certo? Isso a gente chama de ser parcial ou imparcial, estar neutro ou não neutro. Neutro é a gente não mudar em nada ao ver alguma coisa, nem mudar para sentimento nenhum, nem para tristeza, nem para alegria, nem para surpresa e nem para espanto. Neutro. Aí que a gente pensa como que é reagir assim em torno de um fato. Outro detalhe que ele coloca interessante aqui é que ele coloca número de reservas demarcadas e um número bastante significativo. E ele também coloca um número muito significativo em termos do nosso país, 13% do território nacional. Estou levando vocês a refletirem sobre essas informações para a gente lidar com aquilo que eu comecei a dizer que vamos aprender. Até que ponto existe impessoalidade ou imparcialidade num relato de um fato. E fato significa fato real, certo? Muito bem, vamos seguir com o texto. Desde 1973, uma lei federal
proíbe qualquer tipo de extração nessas localidades, salvo realizada pela própria comunidade. Ao longo de 16 páginas, o projeto de lei traz diretrizes que regulamentam a exploração mineral e dos recursos hídricos para a geração de energia elétrica. O texto ainda permite a realização de estudos técnicos que apontem as potencialidades e características mineralológicas das terras indígenas, inclusive de povos isolados, pela iniciativa privada. Permanecem de fora a proposta das áreas de domínio direto das comunidades em processo de demarcação. A gente está percebendo que ele está colocando que o projeto que está sendo proposto para liberar a exploração das terras indígenas, ele tem essas diretrizes. O que ele vai permitir, o que vai poder fazer, mas tem algumas coisas que colocam os indígenas numa posição como povos isolados. Ficam de fora, permanecem de fora alguns desses povos em alguma situação, certo? Ele ainda coloca aqui o texto ainda. Este ainda quer dizer, tem mais coisas que ele propõe, além de ter, como ele colocou lá atrás, 16 páginas, certo? Então, esses elementos vão nos guiando para a gente entender qual que é a leitura que tanto quem escreveu como nós que estamos lendo vamos tendo essa intimidade com o texto e dialogando com esse texto, tomando um lugar, certo? Muito bem. Vamos seguir. O texto termina falando, porém, conforme o projeto está garantido a participação dos povos em todos os processos que serão ouvidos, desde a realização da pesquisa até o parecer. Então, ele está dizendo que, apesar de tudo, porém, está garantida a participação dos povos em todos os processos, certo? Ou seja, ele tem visto, ele faz essa leitura do projeto. O redator faz a leitura do projeto, não foi eu que li o projeto, nem você. E se você ler o projeto, você também vai ter uma posição. Então, eu pergunto de novo, há imparcialidade na redação de fatos, certo? Muito bem. Eu trouxe uma outra, que é a outra manchete que eu dei para vocês, o recortezinho, que está. Grandes mineradoras têm solicitações para explorar terras indígenas brasileiras. Aqui nós temos uma manchete que começa com uma palavra que ela geralmente é um adjetivo. Ou seja, o adjetivo é aquele que dá uma qualidade para aquilo que está sendo falado. Grandes mineradoras, certo? E aqui ele vai trazendo o texto, coloca mineradoras gigantes, certo? Aqui ele coloca também que palavras como 9 mineradoras gigantes, entre elas ele coloca 3 delas, né? Ele fala que tem autorização para explorar, apesar de atualmente ser ilegal, apesar. Né? Então cria na gente uma expectativa de será que apesar de ser ilegal isso vai acontecer? Né? E será que isso está passando pela cabeça do redator? Será que ele está tendo alguma parcialidade na hora que ele escreve o fato, que ele descreve o fato? Muito bem. E ele também, esse mesmo fato, já escolhe uma outra imagem bem diferente daquela dos indígenas. Quando ele diz, nesse outro jornal, que as mineradoras estão querendo explorar, apesar de ser área ilegal ainda, né? Porque ainda não tem um projeto que legaliza. Ele mostra já uma área devastada. E até que ponto que isso pode mexer conosco? Até que ponto que isso pode estar dando algum sinal para nós, para eu leitora, você aluno leitor, a sociedade leitora, né? E ele coloca, policiais federais atuam em garimpos ilegais. E coloca o lugar com nomes que são muito significativos para nós brasileiros, como Rio Tapajós, proximidade de terra indígena do Munduruku. São informações que estão muito latentes dentro da gente, como o povo Munduruku, que tem uma produção literária imensa, que a gente já leu muita coisa de produção
de indígenas, né, da família, da tribo Munduruku. Então, todas essas questões estão colocadas na notícia, certo? Muito bem. O que eu quero que você faça, então, para que você pense nisso que eu estou te orientando? Olha, para você perceber se você aprendeu se existe alguma parcialidade ou se existe imparcialidade, eu vou pedir para você pegar notícias, convide colegas ou combine com seu professor e conferir se há ausência de opinião na manchete, no título, no lead, se há imparcialidade, ausência de opinião no corpo da notícia. Eu peço também que você verifique se há manutenção de períodos declarativos curtos, que períodos declarativos curtos, eles dão pouca margem para ter posicionamentos que conduzem à parcialidade do redator. Você vai selecionar se tem muitos adjetivos, porque se tem muitos adjetivos, como eu mostrei, grandes, gigantes, são adjetivos e é quem escreve é que nomeia, é quem escreve que escolhe qual adjetivo que ele quer colocar, certo? Selecionar então se há indícios de subjetividade. Você também vai observar a manutenção dos verbos do modo indicativo, que determina a exatidão dos fatos. Foram, são, eram, disseram, opinaram, afirmaram, né? E essa sugestão para você é para você realizar em dupla, em grupos de 4 alunos. Você escolhe se é em dupla ou em grupo de 4 alunos. Selecione, então, um texto com a função de relato de fato, que seja do interesse de todos os participantes do desafio. Aí você vai anotar as observações e expor as conclusões. Então, é essa sugestão que eu estou dando para você. Você, então, vai identificar no título, né? No título da manchete, se tem alguma coisa que chama atenção. Você vai ver se o texto é curto, se as frases são curtas, né? Períodos curtos, que ser períodos curtos é interessante. Se tem muito adjetivo, como nós vimos ali, eu disse para vocês, o gigante, enorme, essas coisas todas. Então, se tem, você vai identificar se isso tem mexido com a notícia, tá? Se também a imagem, você vai também identificar na imagem que eles estão acompanhados no seu texto agora. Eu disse para você escolher relato de fato. Relato de fato não necessariamente é notícia, mas eu sugiro que seja notícia, porque a gente tem uma certeza absoluta que por trás dela tem um grande jornal, que por trás daquela notícia tem um redator que é reconhecido, que está distribuindo o que ele viu, o que ele notou, o que ele detectou para todo um público leitor, certo? Então, por aí, você pode fazer um bom trabalho e começar a desenvolver a sua habilidade de observar subjetividades, parcialidades e imparcialidades no texto do outro, ok? Então, é assim que nós vamos terminar a nossa aula hoje, sabendo que a neutralidade no relato de fatos, mesmo que seja nas notícias de interesse público, não é absoluta. Que a seleção de dados do fato podem revelar indícios de subjetividade na adoção de adjetivos, na redação de legendas e na definição de fotografias. Você pode encontrar, então, disponível essas duas notícias que eu trouxe, ou você escolher outra, tá? Nas referências. E você encontra mais aprendizado no site Educa Mais, Língua Portuguesa, que você pode encontrar mais coisas sobre a neutralidade ou não na notícia, ok?
Então, é desse jeito que nós hoje terminamos a nossa aula e eu aguardo você para a próxima. Até lá!